Érica. Obrigada, Alexandre. Nem todo mundo sabe, mas as servidoras públicas federais gestantes têm direito a receber o auxílio natalidade. Pois é, um benefício que ajuda e muito numa fase de muitos gastos. E no Rio Grande do Sul, a Justiça garantiu que uma servidora estadual tem acesso ao mesmo benefício. Otávio tem 10 meses. A mamãe Marinelli é servidora pública do Supremo Tribunal Federal. Ao dar entrada na licença maternidade, ela foi informada que teria direito ao auxílio natalidade. Um mês depois do nascimento, recebeu o benefício que ajudou nos gastos iniciais com o bebê. No primeiro mês as despesas são altas, a gente tem bastante despesa com hospital, despesa com médico. O Otávio, quando nasceu, ficou 4 dias internado, depois mais 3, porque ele nasceu um pouquinho antes do tempo. E todo o auxílio ele é muito bem-vindo, né? As despesas realmente são grandes no primeiro mês. Eu tive uma enfermeira que ficou 3 dias em casa me auxiliando com a amamentação. E, então, realmente, assim, é um mês que a gente tem muitos gastos. Foi em torno de R$490 e eu não sei como é que é o cálculo, mas ele veio logo na primeira folha de pagamento depois do nascimento do Otávio. O auxílio natalidade pago aos servidores públicos está previsto na Lei 8.112 de 1990. Estabelece que o benefício é concedido por motivo de nascimento. O valor é equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Se a servidora for mãe de gêmeos, o valor é aumentado em 50%. O pai, funcionário, tem direito a receber, caso a companheira não seja servidora. O trabalhador privado, regido pela CLT, a trabalhadora, quando ela vem a ter filho, ela passa a receber o salário e tem a licença gestante. Mas esse auxílio é um auxílio previsto na Lei 8.112, que não é aplicada aos trabalhadores privados. Mesmo com a previsão legal, uma policial civil do Rio Grande do Norte teve o pedido de auxílio negado. Ela deu à luz em 2010. A alegação foi que o benefício estava suspenso no estado, mas na Justiça, por decisão do primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, o pagamento vai ter de ser feito. Segundo o juiz que analisou o caso, o benefício está previsto também na Lei Complementar 270 de 2004, que institui o Estatuto da Polícia Civil do Estado. O magistrado não aceitou a justificativa de que não ficou definida a fonte de custeio do auxílio. Ao meu ver, a Justiça andou muito bem na medida em que não há qualquer justificativa plausível para se negar esse direito, que é um direito previsto na Lei Geral do Servidor Público, e que qualquer lei que venha a instituir regras específicas para determinada categoria, por óbvio, não pode retirar direitos já garantidos pela Lei Geral do Servidor Público, né? De modo que, se a Lei 8.112 ela já prevê esse benefício, ele deve ser concedido a toda a servidora que vier a ter filho, independentemente da carreira que ela ocupa. JJ faz agora uma breve pausa e daqui a pouco você vai ver. Central de Conciliação da Justiça Federal no DF completa 1 ano em outubro com resultados positivos. E Justiça do Trabalho condena banco a indenizar a aposentada que teve o plano de saúde suspenso. A gente volta em instantes. Prescrição da pretensão punitiva. É a perda do direito do Estado de punir ou de executar a pena por já ter passado tempo, extinguindo a punibilidade do acusado. Veja no programa OAB Nacional desta semana. OAB lança campanha nacional sobre a importância da presença do advogado em todas as situações. Ordem e TSE firmam um acordo para aperfeiçoar a implantação do PJE na Justiça Eleitoral.
Conselho Pleno manifesta apoio a PECs que tratam do voto aberto e da perda de mandato parlamentar. OAB discute medidas que regulamentem a defesa dos contribuintes no âmbito fiscal. E ainda, cartilha virtual detalha os pontos principais do projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. Não perca no programa OAB Nacional. Anote aí. O Ministério Público do Estado do Maranhão vai realizar concurso para o cargo de promotor de justiça substituto. São 25 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.mpma.mp.br até o dia 30 de setembro. E a taxa é de R$ 200. O Banco Real, que foi comprado pelo Santander em 2007, foi condenado a indenizar uma mulher que teve conta aberta por outra pessoa após perder os documentos. Ela vai receber R$ 5.000 por danos morais. Quando se fala em banco, o assunto é um só. Tive cartão clonado, tiraram o meu salário do mês todo e aí quando eu fui no banco, eles falaram que não podia fazer nada. Bloquearam o cartão sem avisar. E isso me deu um problema de mais de 20 dias para resolver. Eu fiz um título e para resgatar eu perdi acho que os 70%, 80% do que eu tinha investido. Jeová é cliente do mesmo banco há mais de 25 anos e apesar de verificar o extrato todo mês, não escapou de alguns problemas. Observar o dia a dia do funcionamento da conta pessoal, porque muitas vezes são debitados débitos que não foi autorizado e que a gente não sabe nem de onde veio. A abertura de conta em nome de terceiros só deve ser feita mediante procuração específica registrada em cartório. As exceções estão principalmente na conta conjunta, ou seja, de mais de um titular, porque um está autorizando reciprocamente o outro a utilizar. Ela é muito comum também nas empresas em que mais de uma pessoa, o titular, você tem além do titular da conta, você pode ter alguns prepostos, alguns funcionários da empresa que podem movimentar a conta, os administradores, e ainda nas hipóteses em que pessoas são interditadas ou sofrem algum tipo de intervenção judicial, e aí quem vai movimentar essa conta não é o próprio titular, mas alguém com autorização ali judicial, por exemplo, o tutor ou o curador. Em 2003, uma mulher perdeu os documentos pessoais e depois disso eles foram usados para contrair dívidas. Ela registrou o boletim de ocorrência, mas não foi suficiente para impedir a dor de cabeça. A dona de casa que mora no Ceará descobriu em 2007 que o seu nome estava no cadastro de inadimplentes por causa de dívidas em um banco em São Paulo. Ela procurou a justiça e a primeira instância determinou que o banco deve pagar indenização, já que a conta foi aberta sem autorização da mulher. Na época, o Banco Real alegou culpa da mulher por não ter guardado com zelo os documentos. Mas o juiz de primeira instância não aceitou o argumento e entendeu que o banco deve indenizar a vítima por ter permitido a abertura da conta por terceiros sem devidos cuidados e vai ter que pagar R$ 5.000 por danos morais à mulher. Por causa da extinção do Banco Real, que foi comprado pelo Santander em 2007, o grupo espanhol que deverá cumprir a decisão. Constatou-se que o banco permitiu, por insegurança, por falha nos seus sistemas, por falha na sua forma de trabalho, ele permitiu que uma pessoa sem as autorizações devidas do titular abrisse uma conta em nome dela. Ele recebe taxas e tarifas que impõem a ele uma prestação de serviço de altíssima qualidade. O banco não quis se pronunciar sobre o assunto. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a Casa da Moeda vai ter que indenizar uma ex-empregada. É que ela teve o plano de saúde cortado durante o período em que estava doente. E voltamos ao TST agora com a repórter Cláudia Almeida, que tem mais detalhes desta decisão. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Érica. A empregada foi diagnosticada com várias doenças ocupacionais, como escoliose, artrite e artrose. E por isso ela teve que se aposentar por invalidez. Acontece que durante esse período a Casa da Moeda cortou o plano de saúde. E aí essa trabalhadora deixou de fazer vários exames e teve que suspender também várias sessões de fisioterapia. O TRT do Rio de Janeiro condenou a Casa da Moeda a indenizar a trabalhadora em R$ 5.000.
Os desembargadores explicaram que com a aposentadoria por invalidez, a pessoa deixa de receber os salários, mas alguns benefícios, como o plano de saúde, não podem ser cortados. Aqui no TST, o entendimento foi o mesmo. Para a terceira turma, só o fato da trabalhadora estar doente e ter o plano de saúde cortado já resulta no pagamento de indenização por danos morais. Agora, a nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Casa da Moeda, mas nós não tivemos retorno. E em uma outra decisão, a Justiça do Trabalho condenou o Bradesco a indenizar uma funcionária que também teve o plano de saúde cortado. Veja na reportagem de João Fagundes. O valor da indenização é de R$20 mil. A bancária se aposentou por invalidez por causa de uma lesão por esforço repetitivo. Depois da aposentadoria, o banco retirou o plano de saúde da ex-funcionária. Mas a Justiça do Trabalho entende que os aposentados por invalidez por motivo de doença ocupacional têm direito de continuar com o plano de saúde do antigo emprego. A regra vale também para quem está afastado do serviço recebendo o auxílio-doença. Por meio de nota, o Bradesco informou que não vai comentar processo em andamento. A Central de Conciliação da Justiça Federal no Distrito Federal completa um ano em outubro e já apresenta resultados positivos. Acompanhe na reportagem. Hoje, as lágrimas de Tereza são de alegria. Eu consegui o que eu estava correndo atrás, entendeu? Doente, a empregada doméstica conseguiu um acordo com o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e vai ter direito a um auxílio mensal, o amparo social à pessoa com deficiência. Tem 8 anos que eu estou correndo atrás disso aí. Então, todo lado que eu ia, negava. O tempo todo só negando. Nunca... Eu voltava muito triste para casa. E agora? Agora eu estou feliz. O acordo foi fechado com a procuradora do INSS, Dirluce Alves, na Central de Conciliação do Distrito Federal, que completa um ano de funcionamento em outubro. Houveram dias aqui que eu fiz 100% de acordo. Eu tenho bons parceiros, os advogados, a maioria dos advogados que vêm aqui já compreenderam como é que funciona essa sistemática. Até porque o acordo, quando se fala no acordo, ambas as partes têm que perder alguma coisa para poder se findar uma situação que já se arrasta. Mas os acordos não são bons apenas para as partes. Além delas, quem também sai satisfeito daqui são os conciliadores. 6 na Central de Conciliação do DF. É para as partes, mas a gente também se sente muito satisfeito, né, em ver a jurisdição sendo prestada de forma rápida, imediata, não é? E não é só com o INSS que é possível fazer acordo por aqui. Outros parceiros são o Sistema Financeiro de Habitação, a Caixa Econômica Federal e a Engea, empresa gestora de ativos, além de acordos relacionados a empréstimo consignado e cheque especial. Nós concretizamos um sonho que hoje é uma realidade. Criamos aqui uma central que é vinculada ao núcleo de conciliação e que são feitas, e creio eu que semanalmente, em torno de 100 a 200 audiências, com êxito de acordo bastante alto. Em menos de um ano foram realizadas 697 audiências processuais, com 75% de acordos, e 440 conciliações pré-processuais, com 65% de acordos. A resolução de conflitos, antes que eles se tornem uma ação judicial, a conciliação pré-processual é uma das principais metas da Central de Conciliação. Isso representa um grande sucesso, uma vez que é uma ação a menos, uma vez feito o acordo, é uma ação a menos que ingressará numa vara de juizado. Benefícios para todos. O vigilante Ivanildo Nascimento Silva, que buscava acordo com o INSS para receber o auxílio-doença, saiu satisfeito. Para mim, fazer esse acordo foi um bom negócio, né? Porque eu vou poder retomar minha vida, poder manter minha família com um pouco mais de dignidade, né? O JJ faz um último intervalo e daqui a pouco você vai ver. TRE do Distrito Federal instala postos avançados para acesso aos eleitores que ainda precisam fazer o recadastramento biométrico. Judiciário na Bahia comemora a redução da fila de processos a serem julgados. A gente volta já já. O meio
Ambiente por Inteiro desta semana traz como tema o Cerrado, uma vegetação que ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, representa 1/4 do território brasileiro. Em tamanho, perde apenas para a floresta amazônica. Mas de que forma a legislação brasileira busca proteger a fauna e a flora do Cerrado? Tudo isso e muito mais no programa que está imperdível. E eu espero você. Recurso extraordinário. Recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisões de outros tribunais em única ou última instância, quando houver ofensa à norma da Constituição Federal. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal convoca todos os eleitores do DF para o seu recadastramento biométrico obrigatório. Quem não se recadastrar terá o título de eleitor cancelado. Agende seu atendimento pelo site www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048 4000. Não deixe para a última hora. Evite filas. Drogas. Você constrói, elas destroem. A Advocacia Geral da União divulgou hoje que a Justiça já determinou o registro dos profissionais participantes do Mais Médicos em 14 estados e no Distrito Federal. A AGU publicou um parecer com os parâmetros que os conselhos regionais de medicina devem seguir ao conceder registro aos médicos estrangeiros. Os conselhos de medicina estão dificultando a liberação de registros provisórios para médicos estrangeiros. Um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, deixa claro que nenhuma entidade pode exigir documentos que não constem do programa oficial. De acordo com o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, a medida provisória do Mais Médicos para o Brasil tem força de lei com base na Constituição Federal. Qualquer negação a receber a documentação é indevida, é incabida e claramente viola flagrantemente a legislação e a lei. Portanto, caracteriza-se aqui uma situação possível de improbidade a ser averiguada. Segundo a AGU, a União já enfrenta 67 ações na Justiça relativas ao programa Mais Médicos. Desse total, 27 são ações civis públicas movidas pelo Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos e pelos 25 conselhos regionais. Só não apelaram para a Justiça os conselhos dos estados de Roraima e Maranhão. Há também 35 mandados de segurança. São 4 no STJ, uma ação popular e 4 ações no STF, 2 com liminares favoráveis à União e 2 que ainda não foram analisadas. A Justiça já determinou o registro provisório dos participantes do programa no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Pará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com a proximidade das eleições gerais, a Justiça tem recebido cada vez mais ações sobre propaganda antecipada. A propaganda eleitoral só é permitida após o dia 5 de julho de 2014. Ano que vem é ano de eleições gerais no Brasil. Vão ser eleitos novos presidente da República, governadores, senadores, além de deputados estaduais, distritais e federais. Com isso, alguns futuros candidatos tentam usar os meios de comunicação para fazer propaganda eleitoral antecipada. A presidente da República, Dilma Rousseff, que deve disputar a reeleição, foi um dos políticos acusados de propaganda eleitoral antecipada. O Partido Popular Socialista entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral,
acusando a presidente de utilizar o pronunciamento à nação no Dia do Trabalhador para fazer promoção pessoal. A Procuradoria-Geral Eleitoral enviou parecer ao TSE, alegando que a acusação não ficou comprovada. Outro caso aconteceu no Rio de Janeiro. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação contra o deputado federal Jorge Oliveira, conhecido como Zoinho. Ele teria feito promoção pessoal por meio de camisetas. Se condenados, os acusados podem pagar multa de 5 a 25 mil reais. E como as eleições estão aí, né? São no ano que vem, o TRE do Distrito Federal está instalando postos avançados de atendimento para facilitar o acesso dos eleitores que ainda precisam fazer o recadastramento biométrico. São unidades localizadas fora dos cartórios eleitorais, em locais onde há grande circulação de pessoas. A dona Inês resolveu fazer uma caminhada, ir às compras. Aproveitou para fazer o recadastramento biométrico. Tudo num só lugar. Onde? No shopping, claro. Porque além da gente vir fazer, ainda faz umas comprinhas, né? Fazer a inscrição, ainda faz umas comprinhas. Agora o eleitor tem mais um motivo para ir ao shopping. Além das compras, diversão para as crianças, um lanchezinho, um cineminha, tem também o recadastramento biométrico. Aqui, por exemplo, já foram realizados quase 5 mil atendimentos para o recadastramento biométrico em menos de um mês. Para ficar ainda mais perto da população, o TRE do Distrito Federal está implementando alguns postos avançados em locais de grande circulação de pessoas, como shopping centers, fóruns e tribunais. Assim, os eleitores têm mais opções de escolha para o agendamento. A economista Fátima gostou da ideia. Que é um local onde tem segurança, tem conforto, um amplo estacionamento, então facilita muito as pessoas virem cumprir o seu dever eleitoral. O senhor Gilvan também aprovou a iniciativa. Facilitou bastante a nossa vinda aqui, o nosso atendimento foi excelente, primeira linha. Estou de parabéns, o TRE está de parabéns. Ele, que é marido da dona Inês, só viu um probleminha nisso. Para mim não é muito bom não, porque eu vou gastar muito dinheiro, mas está tudo bem. O recadastramento é gratuito e obrigatório a todos que têm título de eleitor. Em se tratando de tecnologia, nos últimos anos, o Judiciário baiano vem passando por um processo de modernização que tem trazido agilidade nos procedimentos. Mas, além da informática, outro fator é determinante para essa evolução: o envolvimento de magistrados e servidores no dia a dia da corte. Do gabinete, o desembargador entra no Sistema de Automação da Justiça, o SAGE, onde acessa os processos que estão na pauta da próxima sessão. Ele tem conhecimento da decisão do relator e pode votar com antecedência. Você não é surpreendido por um julgamento que você não tenha conhecimento prévio do que vai ocorrer. O voto provisório foi instituído com a implantação do SAGE em 2011 e já é utilizado em todas as 7 câmaras cíveis e criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Além de transparência, o voto provisório traz mais celeridade ao judiciário baiano, agilizando as sessões de votação. Hoje foram 87 processos julgados, a sessão começou 1h30, 2 horas, acabou. Isso é uma prova de que o julgamento fica mais sério, a prestação jurisdicional é entregue com mais celeridade, com mais rapidez. Os advogados que frequentam constantemente o Tribunal de Justiça da Bahia percebem a mudança na agilidade do atendimento. Eu confesso que me surpreendi. Em 10 dias, já houve uma decisão com concessão de liminar. Então, a gente observa que, de fato, está existindo uma agilidade e está tendo essa mudança positiva, que é tão aguardada, tão esperada por nós, advogados. Você chega aqui, não perde muito tempo para que os processos sejam localizados. O próprio encaminhamento das petições também, com o sistema eletrônico novo, é mais rápido. E eu acho que é um grande avanço. A satisfação pode ser explicada por números. Em outubro de 2012, a 4ª Câmara Cível tinha mais de 10 mil processos em seu acervo. Mesmo com a chegada de cerca de 2 mil novos processos, esse número hoje caiu para 6 mil, redução de 40% no total do acervo. Eu acho que até o fim do ano a Câmara vai estar absolutamente atualizada, em dia, com publicação, com baixa. Outro exemplo vem da 2ª Câmara Cível, que bateu recordes de produtividade no período de um ano. De agosto de 2012 a agosto de 2013, o órgão de 2º grau julgou mais de 10.300 processos. Desde fevereiro do ano passado, a 2ª Câmara realizou 13.813 julgamentos. Somando com as decisões monocráticas, são mais de 20 mil processos julgados no período.
A Justiça da Bahia tem procurado, isso eu afirmo categoricamente, em procurar ser célere e atender os anseios da população baiana. E nós ficamos por aqui. Mais notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. A lei presume que quem consome para seu uso próprio é considerado consumidor e, como tal, é uma pessoa vulnerável. Esse é o princípio, a vulnerabilidade é o princípio, é a pedra de toque do direito do consumidor. A defesa do consumidor tem diversos atores com força institucional própria e competências diferenciadas. Nós temos no Brasil 750 PROCONs, chegam até 80% de solução para os consumidores. Outro ator importante é o Ministério Público. O terceiro ator importante do sistema é a Defensoria Pública. Mas o que é importante é que a Defensoria Pública atua para os consumidores de baixa renda.